do corpo, da mente, manter a prevenção em dia é um gesto aí de cuidado e, claro, de amor próprio, responsabilidade com a própria vida. Então, os exames preventivos, a atenção aos sinais do corpo e os hábitos saudáveis são atitudes simples que fazem toda a diferença quando o assunto é diagnóstico precoce e qualidade de vida. E para falar sobre a importância desse cuidado contínuo, aqui comigo a médica oncologista Jordana Rezende. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Vamos então falar sobre esse cuidado que as mulheres precisam ter em relação, por exemplo, ao câncer, né? Que é algo que vem muito em foco no mês de outubro, mas é algo que deve ser sempre um ponto de atenção durante todo o ano, isso? Com certeza. Na verdade, outubro é um mês que a gente foca muito em câncer de mama. Por que a gente tem esse foco? Porque é o câncer que mais atinge toda a população do sexo feminino e levando para a questão de mortalidade, é a principal causa de morte oncológica nessa população. Então, por isso que o enfoque é tão importante para o câncer de mama. Mas a saúde da mulher, ela não fica restrita ao câncer de mama. A mulher, ela tem fator de risco para todos os tipos de câncer, né? Seja câncer de intestino, câncer de pulmão, câncer de estômago e principalmente os cânceres que estão relacionados à própria saúde da mulher, que são os tumores ginecológicos, né? Principalmente câncer de colo de útero, do corpo do útero, câncer de ovário. Então, o Outubro Rosa, ele foca no câncer de mama, mas também ressalta a importância dos cuidados gerais, principalmente quando a gente pensa em câncer de colo de útero. Então, sim, a atenção à saúde da mulher deve ser fundamental, porque existem outras doenças além do câncer de mama. E a partir de que momento a mulher deve começar a fazer esses exames de rotina, talvez para identificar? Nós temos o que a gente chama de cânceres que são rastreáveis. O que é isso? Toda a população, vamos falar especialmente da mulher, independente de sintomas. Eu não preciso ter sintomas para fazer a pesquisa dessa doença. Então, um exemplo, o câncer de mama, né, mamografia a partir dos 40 anos, a gente teve aprovação agora recentemente em setembro, que na rede pública também será disponível a partir dos 40 anos. Então, é um câncer rastreável, tenho que fazer independente de se tiver sintomas ou não. Nós temos o câncer de colo de útero, que também tem rastreio estimulado, então todas as mulheres, a partir dos 25 anos, que são sexualmente ativas, devem ser submetidas ao famoso Papa Nicolau. Tivemos algumas mudanças, hoje a gente faz a pesquisa direto do vírus HPV, que é o principal fator de risco para esse câncer, e outros tipos de câncer que não envolve a saúde feminina, mas é exemplo do câncer coloretal, né? É um câncer que afeta homens e mulheres, hoje é o segundo câncer de maior incidência, e nós temos a colonoscopia a partir de 50 anos. Então, esses são os cânceres que são rastreáveis. Claro, se a mulher tiver um fator de risco, como o tabagismo, ela também deve ser submetida ao rastreio de câncer de pulmão. Então, esses são os cânceres que a gente determina que toda mulher deve passar por uma avaliação. E aí existem as nossas consultas de rotina, né? Geralmente, todo ano a gente recomenda uma avaliação com ginecologista, uma avaliação com clínico geral e, principalmente, o que eu sempre ressalto para as mulheres, a importância do autoconhecimento. Né? Se eu me conheço, se eu conheço meu corpo, se eu entendo muito bem como funciona para mim, é procurar atendimento precocemente em vigência de qualquer alteração, de qualquer novo sintoma. Então, isso é fundamental para que a gente faça o diagnóstico de qualquer doença de uma maneira inicial. Então, essa questão do cuidado precoce, de você ir ao médico quando perceber qualquer mínima diferença influencia ali nos cuidados, tratamento, tudo isso. Total, né? Puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, que é a parte oncológica, quando a gente pensa no diagnóstico precoce, o que isso impacta na vida da mulher? Né? Impacta no primeiro, em tratamento. Vai ser um tratamento muito mais leve, geralmente um tratamento mais curto. Às vezes uma própria cirurgia resolveu o problema dessa mulher, a chance de cura. Então, um diagnóstico precoce, a gente fala em chances de cura maior que 95% em 5 anos. Então, isso tudo acaba impactando na mulher, porque quanto mais tardiamente esse diagnóstico é feito, mais tempo de tratamento, mais sintomas colaterais relacionados a esse tratamento,
A vida reprodutiva da mulher é impactada, a vida ativa em trabalho também. Então, isso gera uma comoção muito grande. Então, o diagnóstico precoce, independente de qualquer doença, mas principalmente no câncer, impacta diretamente na chance de cura e na qualidade de vida dessa mulher. Então, a importância realmente de procurar um atendimento médico quanto antes. Dos cuidados em geral, doutora, a gente fala aí da prevenção, então. Tem algo mais que a mulher pode fazer para tentar ali evitar chegada da doença? Sim, nós temos muitas coisas. Eu sempre falo que o serviço de casa, a tarefinha de casa muito bem feita, ela é aquele básico que realmente funciona. E qual que é essa tarefinha de casa? Então, a primeiro, né, manter a tua rotina médica em dia. Então, temos que procurar o médico, temos que fazer esses exames de rastreio, ficar atento a sinais e sintomas que o nosso corpo vem nos dar. Atividade física, né? Então, praticar atividade física, de preferência, de forma rotineira, todos os dias, no mínimo 30 minutos. Mas a gente sabe que quanto maior o tempo de duração da atividade física, maior a frequência e maior a intensidade, também é um impacto na prevenção, na saúde da mulher. Hábitos alimentares. Então, ter uma alimentação mais natural, menos cheia de industrializados, de alimentos processados, é o famoso descasque mais e abre menos. Isso tem um impacto diretamente na nossa saúde. O controle do peso corporal é fundamental. Então, é o peso corporal ideal para cada mulher. Cada mulher tem o peso que a gente considera como ideal. E isso vai depender da altura. Então, manter o peso corporal adequado, evitando sobrepeso, a obesidade, esses três, atividade física, alimentação e o peso corporal, a gente tem uma redução de até 30% do risco de desenvolver câncer de mama. E aí, é claro, consumo de álcool, né? Então, sempre de uma maneira moderada. Eu sei que na rotina hoje, no estilo de vida que levamos, é difícil não fazer uso, mas fazer com moderação e não fumar. Isso, com certeza, é uma tarefa que funciona na prevenção. É o básico bem feito, é o que falou, deveríamos né? fazer, né? Mas é muito difícil na nossa rotina. Nós saímos cedo, trabalhamos, temos filhos, mas eu sempre falo, nós temos que nos priorizar. A nossa saúde sempre em primeiro lugar, com certeza. Tem alguns exames, então, que começam ali a partir dos 40 anos, né? Mas para uma mulher mais jovem, que talvez tenha histórico familiar ali de câncer e pretende ter filhos, ela deve ter ali uma preocupação em questão do futuro dela, né? Falando em saúde. Além dessas questões, doutora, é necessário fazer um acompanhamento desde já. Se essa mulher tem intenção, por exemplo, de engravidar, de ter uma família mais para frente. Então, assim, exemplo do câncer de colo de útero. O rastreio ele começa a partir dos 25 anos e ele é um câncer diretamente ligado ao vírus do HPV, né, que é um vírus sexualmente transmissível. Pensando nele, o que a gente tem que focar em vacina. Nós temos que vacinar nossas crianças de 9 a 14 anos. É um câncer passível de erradicação. A gente acredita que daqui a uns anos nós não vamos falar mais de câncer de colo de útero. Mas para isso a gente precisa vacinar. Entendi. Trazendo um pouquinho mais para o câncer, principalmente câncer de mama e câncer de ovário. O histórico familiar é fundamental para a gente avaliar o risco dessa mulher. Então, 40 anos é para aquela população de risco habitual. Eu não tenho um histórico familiar positivo, eu não tenho uma mutação, nada que aumente o risco de desenvolver câncer de mama. Mas se eu tenho uma mulher que tem a mãe, que tem a tia, que tem aquele histórico familiar muito vasto, muito intenso para câncer de mama, essa mulher precisa de atenção precocemente. E esse precocemente a gente fala a partir dos 30 anos. Então é principalmente quando a mulher está na fase reprodutiva, quando ela pensa em gestar, ter o seu primeiro filho, amamentação. Então todas as mulheres que têm um histórico familiar positivo para câncer, principalmente quando a gente relaciona mama e ovário, devem se iniciar uma avaliação precoce. A partir dos 30 anos, a gente já inicia os exames como a mamografia, ressonância de mamas, e em alguns casos a gente começa até antes dos 25 anos. Então, a importância de uma avaliação médica. Então, tem casos que dá para começar bem cedo. Com certeza. Todas as mulheres de alto risco devem iniciar a avaliação precocemente. E, doutora, falando sobre questão de demanda, como que está hoje em dia? Qual que seria, por exemplo, mais comum entre as mulheres atualmente? O câncer que mais afeta as mulheres é o câncer de mama disparado. Aí pensando na saúde ginecológica, depois é câncer de mama, câncer de ovário, aí nós temos câncer de vagina, câncer do corpo do útero. Mas disparado hoje é o câncer de mama, né? Então por isso que ele é tão enfatizado no Outubro Rosa. E quando a gente pensa nisso, só para ressaltar, como é baixa a adesão de mamografia no Brasil. É mesmo? Muito. A gente espera uma cobertura mais ou menos de 70% da população feminina. E nós temos uma
abrangência de 30%. E quando a gente vai para regiões mais pobres, isso chega a 6%. Nossa. Então, por isso que essa campanha é tão importante, por isso que falar de prevenção, difundir informações que são realmente concretas e que impactam na vida da mulher é importante. Então, assim, falar da saúde da mulher é fundamental. A gente precisa incentivar que essas mulheres procurem os exames de prevenção. É isso aí. Doutora, por onde que as pessoas podem te acompanhar nas redes sociais? Pode me acompanhar pelo meu Instagram, né, jordana.onco. Também nas redes sociais do CION, que a gente sempre está postando coisas interessantes sobre dicas, fatores sobre prevenção, alertas sobre exames, né? Porque o que a gente quer é isso, é buscar a prevenção e principalmente o diagnóstico precoce. Trazer informação, né, doutora? Com certeza. Muito obrigada, doutora, Obrigada pela sua você. presença.